Bom, então vamos iniciar os trabalhos de hoje. Queria primeiro agradecer ao Guilherme pela disposição de falar de Kanban para nós. Eu acho que é o primeiro papo ágil sobre Kanban. A gente vem trilhando bastante assuntos voltados para o Scrum, para o Management, mas é a primeira oportunidade que a gente tem de falar de Kanban e nada melhor do que começar com o grande mestre, que domina o assunto como ninguém. Então, queria agradecer ao Guilherme, queria agradecer a presença de todos. Alguns avisos, né? Toda a apresentação é gravada e depois sobe para o nosso canal do YouTube. Então, estejam cientes que a imagem de vocês pode eventualmente aparecer. O Guilherme vai conduzir a apresentação, então ele fica à vontade, Gui, se você quiser é, habilitar os microfones ou pedir para o pessoal é, guardar as perguntas, fique à vontade na sua forma de apresentação, tá? Se você puder andar o slide, eu agradeço. Apresentar alguns números da nossa comunidade, né? Tem muita gente aqui que acho que é a primeira vez que está participando. O Clube do Ágil é uma iniciativa que nasceu em novembro do ano passado, despretensiosamente, com um grupo de alunos de um bootcamp, e a coisa tomou corpo e a gente resolveu seguir nessa empreitada de compartilhar conhecimento com as pessoas, tá? Então, ao longo desse período, a gente já está presente aí em 6 canais, né? LinkedIn, é, duas, dois canais no LinkedIn, a página e o grupo, Telegram, YouTube, WhatsApp e Instagram, que é uma iniciativa nova que está começando, mas os números já são bastante expressivos. No LinkedIn a gente já tem 1.067 pessoas nos seguindo, Telegram 687, e o número está até um pouco desatualizado. Hoje nós já passamos de 710, se não me engano, no Telegram e 1.100 no LinkedIn. Nós já ajudamos 26 pessoas em processos aí de transição de carreira, de entender as suas trilhas de certificações e até mesmo em recolocação. Já promovemos 9 cursos com 10 instrutores, a gente teve cursos que foram com 2 instrutores. Possibilitamos aí 212 formações, conseguimos em média 36% de desconto para a realização desses cursos e geramos uma economia para os membros da comunidade através desses descontos que totaliza R$ 132.630. Então, são números expressivos, né, quando a gente totaliza isso. E tudo isso feito só com a dedicação nossa, com o nosso tempo, com a vontade de ajudar as pessoas, né? Já promovemos 16 eventos do Papo Ágil, esse é o nosso 17º evento, já são 11 facilitadores, já tivemos 401 pessoas assistindo e 1.440 minutos, né? E já temos mais 5 eventos agendados para o futuro, na verdade já um pouco mais, a gente já fechou mais algumas agendas essa semana, e temos uma campanha de ação social, que a gente está arrecadando cestas básicas para comunidades vulneráveis. Depois eu vou compartilhar no chat o link, tá? Acabei não colocando aqui, mas eu compartilho no chat se alguém quiser contribuir. É uma campanha bem bacana para ajudar favelas do Brasil inteiro a ter comida nesse momento complicado aí da Covid. Guilherme, você fica à vontade, pode conduzir, somos todos ouvidos. Tá, muito obrigado, Caio. Boa noite a todos também. O Caio me anunciou como especialista em também, mas assim, eu estou aprendendo como todos vocês, com acertos, com erros, etc. Eu já tive a oportunidade de implantar Kanban algumas vezes do zero. Vou tentar compartilhar algumas experiências com vocês no decorrer do tempo. E eu gosto muito, hoje eu sou um arquiteto de sistemas, tá? Então, assim, é a área que eu gosto mais de trabalhar e eu gosto muito de agilidade também, tá? Eu escolhi basicamente essa área de arquitetura que eu vejo que a maioria dos times hoje tem dificuldade com o básico, tá? O que que seria o básico? A gente simplesmente trabalhar com conseguir fazer entregas contínuas, conseguir entregar com qualidade, conseguir os valores mais básicos possível, tá? Então, nessa linha, eu gostaria de começar o primeiro slide que eu tenho aqui sobre esse post que eu vi ontem do Jorgen Apello. O que que ele montou, tá?
ele descreveu que as pessoas não são resistentes a mudanças, eles são resistentes a estresse, tá? Então, a gente deve encontrar formas da gente tentar reduzir o estresse dessas pessoas. E só para elucidar esse caso, gostaria de contar uma parábola para vocês, a maioria de vocês, vários de vocês talvez conheçam, mas eu gostaria que vocês pensassem nesse pote de vidro como o time de vocês, tá? E essas bolas como se fosse basicamente as principais demandas que eles deveriam entregar no decorrer do time box que eles acordaram. Então, a gente vai sempre encher esse pote, tá? Mas não só de demandas principais esse time vive, tá? A gente tem outras coisas. Por exemplo, participar de outras reuniões de features futuras, participar de outras reuniões de itens também que eles não estão acostumados a fazer. Trabalhando com estimativa de itens, às vezes discutindo muito sobre quantos dias, quantas horas, quando que essa demanda vai ficar um pouco pronta, tá? E nada está tão cheio que a gente não possa colocar mais coisa dentro também. Então, imagine essa areia como se fosse os processos, as ferramentas, coisas do dia a dia que não estavam um pouco planejado. Então, a pergunta que eu falo para vocês, principalmente quando a gente está falando de transformação digital, se você tem um time como esse, com pote, com jarro todo cheio dessa forma, e você vem tentar trazer um novo método para ele, vocês vêm tentar trazer uma ou mais um pouco de trabalho para ele, vocês vão estressar esse time vai estar estressado, tá? Então a ideia é a gente tentar não alterar muito o dia a dia desse time. E nesse ensejo que a gente fala um pouquinho do Kanban, tá? O Kanban, na minha opinião, é o melhor método para a gente fazer isso. Eu vou tentar demonstrar um pouco mais para frente que, mesmo o time cheio, o time atolado de coisas, quando a gente adiciona café, cerveja, e vocês podem usar o que vocês mais gostam também, a própria água, que é bem utilizada na metodologia, eles não vão ter resistência a isso. E o Kanban ele deve ser implantado da forma mais simples possível, não mudando nada do que tem hoje em dia. Quando o pessoal perceber, ele já vai estar em funcionamento, tá? Tem algumas pessoas, alguns treinos, alguns autores acham que tem que ser totalmente disruptivo, tá? Por exemplo, time, esquece tudo que você está fazendo, vamos tentar fazer um formato novo. Eu não acredito muito, eu acredito sempre da gente ir melhorando continuamente. Pessoal, o áudio de todo mundo, assim, cada um é livre para liberar o áudio, tá? Se vocês quiserem fazer alguma chamada, vocês podem fazer. Eu vou entrar em alguns temas aqui para frente que é um pouco mais complicados, então vocês fiquem à vontade, inclusive, para pedir outros treinamentos nessa linha, tá? Então, por exemplo, quando a gente chegar lá na Lady Little, por exemplo, lá na frente, e vocês falam assim, Guilherme, eu gostaria que a gente tentasse fazer um outro workshop mais focado em métricas, tá? A gente pode fazer também. E vamos lá. Então, assim, o Kanban, ele é um método Lean, tá? Então, o foco é para trabalhar em sistemas humanos, tá? E basicamente equilibrando demandas com a capacidade disponível, tentando evitar gargalos. Então, durante toda a apresentação, a gente vai falar dessas palavras em preto. Então, como que a gente começa implantando um sistema desse? A gente vai começar sempre com o formato que a gente tem hoje, respeitando os papéis e responsabilidades e restrições existentes. Então, assim, tente entender como que está o ambiente hoje, em vez de impor alguma coisa, entende como que está estruturado o time, como que estão estruturadas as equipes, esquece papel, esquece responsabilidade, não tente mudar isso por enquanto, tá? E concorde com uma abordagem evolucionária e incremental. Por exemplo, um time que eu ajudei recentemente, por ter alguns problemas de implantação com Scrum no passado, o time era totalmente resistente à palavra Scrum, então eles não aceitavam, toda vez que você falava em Scrum, o pessoal já ficava bravos, nervosos, assim, de maneira geral. Eles não aceitavam a palavra Time Box, então eles não aceitavam que a gente congelasse, por exemplo, o escopo por
um tempo, tá? Suponha 2 semanas, eles não aceitavam isso, eles aceitavam o próprio PO, falaram assim, não, eu sou o PO, gostaria de alterar as demandas da forma que eu achar melhor, tá? Mas assim, mas o que vai mudar em 2 semanas? Ele não sabia explicar, mas enfim, ele tinha uma restrição muito grande. Mas por que isso? Porque eles tentaram algumas abordagens anteriores que foram muito falhas, tá? Então, quando a gente está falando em ágil, a maioria das pessoas montam os casos bonitinhos também, mas a gente tem casos bem complicados também, e empresas que pegou total aversão. Então, o que eu comecei a fazer? A gente começou a brincar um pouquinho de Kanban com eles lá. E qual a primeira coisa que a gente deve fazer? A gente tem que visualizar e entender o fluxo de trabalho, tá? E uma ferramenta muito boa para a gente fazer isso é o Value Stream, o VSM. A gente tentar entender como que funciona um fluxo de entrega de valor para um determinado cliente. Então, aqui tem 2 livros interessantes, tá? Que vocês podem anotar e dar uma olhada um pouco mais para frente, mas o que é interessante? A gente tem sempre uma origem e um destino e a gente tem um processo, tá? E é interessante vocês notarem na base aqui com relação a quanto tempo que a gente demora em cada um desses processos, tá? Então, por exemplo, esse processo, a gente demorou 5 dias nesse processo, depois eu fiquei 1 segundo esperando, tá? Então, essa necessidade ficou 1 segundo esperando. Nesse outro caso, eu fiquei 7 dias, depois 38 segundos. Então, assim, só vocês prestarem um pouco de atenção com relação a esse tempo, tá? Então, esse sistema aqui demorou 23 dias, mais ou menos, tá? E 184 segundos esperando. A gente vai avançar um pouquinho mais para frente. Aqui um exemplo um pouco real, tá? Mas mais simples, que seria a gente fazer um pedido de um café de maneira geral, tá? Então, assim, quanto tempo que a gente demorou em fila, tá? E no processo em si. Puxando um pouco para o nosso lado de desenvolvimento de software, é um fluxo como o anterior, tá? Então, a gente tem a lista de demandas, a gente tem a análise de requisitos, a gente tem o sizing, backlogs, que é um time padrão, tá? Não precisa entrar em formato do time. Mas todas essas etapas aqui, muitos times têm esse formato aqui, mais ou menos nessa mesma linha, sendo ágil ou não, tá? E qual o primeiro passo? Identificando todos esses pontos, o que a gente vai fazer? A gente vai criar as colunas do Kanban, tá? Da mesma forma que tem aqui. Cada uma dessas etapas que já tem atualmente mapeadas, você vai criar da mesma forma, tá? E baseado nisso, você já começa a andar com as demandas nessas linhas, tá? Primeiro ponto, a gente tentar entender as filas e os bottlenecks. Nesse caso aqui, o que acontece? Esse tester, tá? Ele tinha uma atividade no nome dele, ele passou ela para o teste do usuário, tá? Aí o que ele pergunta? Ok, eu estou sem tarefa agora, eu posso pegar alguma que está na implementação? Como que eu vou saber qual da implementação que eu posso pegar? Ele não consegue saber isso, então a gente tem que deixar isso um pouquinho mais claro para ele. A gente vai começar a criar queues aqui, a gente vai começar a criar filas, tá? Então eu tenho os desenvolvedores trabalhando em um lado, assim que ele termina, ele coloca nesse outro. E esse tester está livre para pegar qualquer tarefa que tiver no ready, tá? Pontos interessantes aqui também, tá? Vocês podem ver que aqui no UAT também a gente tem 3 demandas em paralelos, tá? Então aqui a gente já começa a ver algum acúmulo de demandas no decorrer do fluxo, tá? Avançando um pouquinho mais. Eu achei essa figura aqui bem interessante quando a gente começa a falar um pouco de limitar o trabalho em progresso, por quê? Nessa linha um pouco mais à direita, vocês vão ver tudo congestionado, tá? A gente tem um volume alto de carros e o trânsito parado. No outro lado, no esquerdo, vocês vão ver uma linha totalmente vazia, tá? E no meio, a gente tem uma linha funcionando na normalidade. Então, a gente tem uma série de veículos aqui, cada um mantendo uma boa distância de uns dos outros. O que a gente tem que tomar cuidado no Kanban? A gente não pode estar em nenhum dos 2 extremos.
Se a gente tiver com o sistema totalmente vazio, como do lado esquerdo, a gente está tendo um desperdício muito grande. Então, assim, a gente tem capacidade muito maior de estar entregando, tá, do que o time. A gente tem uma capacidade muito maior de estar integrando do que estar recebendo demandas, tá? E do lado direito, a gente tem o oposto. A gente está incluindo muito mais itens no sistema e o time não tem habilidade para estar entregando todas essas demandas, tá? E como que a gente resolve isso? A gente resolve isso parando de iniciar coisas novas. Tá, então é o seguinte, a gente pegou um item, a gente puxou um item para o sistema, a ideia é que a gente leve ele até o final, tá? Então, por exemplo, suponha que eu sou um desenvolvedor, mandei, por exemplo, para a etapa de teste, não tem ninguém disponível para testar isso, a ideia seria eu ir lá e ajudar, tá? A gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Mas a ideia é isso, assumimos de pegar uma demanda com o cliente, a ideia é a gente levar isso até produção, tá? Sobre limitar o trabalho em progresso. O que acontece? Nesse caso aqui, vocês vão ver que eu tenho uma pessoa trabalhando em uma demanda para deixar ela ready. Ready quer dizer que essa demanda está pronta, todas as necessidades de negócios, as pré-condições, critérios de aceitação, ele está trabalhando nisso. No meio, eu tenho 2 desenvolvedores e mais outras 2 demandas à disposição para a gente começar a codificar. E o tester aqui está trabalhando em um e tem mais várias aqui pendentes para ele. Então, esse é um caso de acúmulo, tá, pessoal? E como que a gente resolve isso? A gente resolve isso limitando o trabalho em progresso. Então, o que a gente faria nesse caso? E isso, pessoal, é empírico, tá? Vocês vão ter que testar para vocês verem uma forma que as demandas vão do início ao fim sem estar acumulando, tá? Então, por exemplo, a forma mais fácil de fazer isso é você limitar pelo número de pessoas disponíveis em cada fila que você tem. Então, nesse caso, você poderia limitar o RED para uma pessoa, codificação para 2 e o teste para uma. Suponha que eu tenho equipe maior de 10 desenvolvedores, por exemplo, e eu quero que eles trabalhem um pouco mais juntos. Então, aqui na codificação, posso limitar para 5. Fazendo isso, automaticamente, a princípio, cada história dessa vai ser 2 desenvolvedores trabalhando ao mesmo tempo nela. Ponto. Chegando até aqui, o próximo passo é a gente começar a falar um pouco das políticas explícitas. Vocês notem que os cards estão em cada uma dessas lanes, né? Dessas colunas, né? Mas eu preciso saber qual é o conceito para mim puxar um card desse de uma coluna para outra. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir essas políticas. Então, como que a gente faz isso? Ferramentas como o Gira, o DevOps, todos eles têm um checklist lá por tipo de demanda, por área. Então, você pode, para essas linhas, você pode criar os checklists e para alguém passar um card de um lado para o outro, todo checklist tem que estar prontos, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, para uma demanda ser validada nesse ambiente de staging, por exemplo, seria um ambiente de testes, todas as funcionalidades têm que estar tem que estar integradas e tem que estar funcionando no ambiente de stage. Só depois disso que a gente pode deployar em produção. Próximo ponto, as classes de serviço. Então, notem que até aqui, pessoal, a gente está simplesmente, o que o time tinha, a gente está trabalhando do mesmo jeito que o time já estava trabalhando antes, tá? A gente ainda não está afetando em nada da forma do que o time trabalha até hoje. Quando a gente começa a falar das classes de serviços, o primeiro ponto é a gente tentar classificar o tipo de serviço que a gente recebe. Então, classe padrão são serviços normais que a gente recebe sem nada diferente. Uma classe prioritária, o que seria essa classe prioritária? Seria, por exemplo, defeitos de severidade alta, por exemplo. Classes de prazo fixo seriam, por exemplo, demandas que têm uma data definida. O que seria uma data definida? Suponha que você tem uma regulação de uma determinada lei
ou você está prevendo que seu concorrente vai lançar um serviço no mês que vem, então você quer lançar isso antes. Então, o que que você vai fazer? Pessoal, essa funcionalidade já tem que ser entregue até 28 de fevereiro, por exemplo. Então, assim, você colocou uma data nessa atividade. E todas as tarefas que tiverem datas, o time tem que estar ciente dessas datas, tá? E é interessante por causa do seguinte, às vezes a gente está criando, suponha que é uma tarefa que possa demorar em torno de 10 dias para ser feita, tá? E o prazo dela para ser acordada seria dezembro, final de dezembro. Então, assim, 5 dias a gente tem bastante tempo até dezembro para fazer. Então, olha que interessante, ela tem prioridade em todos os estágios se o prazo estiver próximo. Caso contrário, é tratado como uma classe de serviço padrão, tá? E classe urgente, rompe todos os limites de WIP em todos os estágios de grande prioridade em todas as outras classes. Então, por exemplo, aconteceu, por exemplo, um problema sério em produção, por exemplo, esse item entra como urgente. Ou é um item regulatório, por exemplo, suponha que tem, enfim, suponha que tem uma palavra errada em produção, uma linha, uma coisa nessa linha, tá? Então, esse item entra como caractere urgente. Ou supõe que a empresa está sendo processada por uma razão tal. Então, assim, vai chegar aquela demanda sem parar o que você está fazendo e fazer ela, tá? Como que isso fica no board? Nesse caso aqui, pessoal, isso vai virar linhas horizontais, tá? Então, olha só que interessante como que fica. Classe padrão, todas as demandas. As políticas não mudam, tá? De uma classe para outra, são as mesmas políticas que você tem que garantir. Não é porque a demanda é urgente que você vai deixar de fazer um teste unitário. Não é porque a demanda é urgente que você vai compilar na sua máquina e vai mandar direto para a produção, tá? Classe prioritária, classes de prazo físico a classes urgentes, tá? Então, suponha que a gente acaba de receber uma demanda urgente agora, tá? Quem estava nessas outras demandas vai mudar para essa parte urgente, vai começar o fluxo normal, tá? Basicamente isso. Pessoal, gostaria, a gente falei sobre bastante pontos com vocês, mas o mais interessante que eu queria colher um pouco de feedback de vocês agora, pelos próximos 5 minutos, seria o que que vocês acharam até agora? Algum dos pontos que eu apresentei para vocês, você acredita que teria alguma restrição no atual time de vocês, independente se ele está usando um ambiente ágil ou não? Quem gostaria de falar, contribuir um pouquinho? Ô Gui, eu posso falar porque eu estou anotando uns pontos de dúvida aqui que eu tive, sabe? É, no meu caso, né, no cenário que eu tenho, eu acho que aí vem a pergunta, né? Porque você falou que existe uma classe para trabalhar com prazo, né? Esse prazo, ele é um prazo acordado com o time, ele é um prazo que vem do negócio, porque assim, eu posso ter entendido errado, né? Sendo um prazo que vem do negócio, nessa classe de prazo fixo ali, isso aí poderia ser tratado como uma imposição de data ou algo assim. Como é que isso funciona? Aí tá anotado Então, aqui. exatamente do jeito que você falou, é uma imposição de data. Chegou, por exemplo, por exemplo, o jurídico falou assim, PO, cara, eu preciso disso pronto até o final do mês, eu preciso disso pronto até segunda-feira, por exemplo. Tá? É uma imposição de data vinda do negócio. Tudo aqui é vindo do negócio, tá, pessoal? Então, assim, lembrando que, do mesmo jeito aqui em Kanban, por exemplo, lá no, em qualquer, por exemplo, em qualquer, tanto no Kanban, tanto no Scrum, você vai ter pessoa focada no negócio. Então, assim, as decisões são delas, tá? O que a gente tem que trabalhar com eles, ele tem que entender essas classes também. Essas classes têm que estar muito clara para eles, porque senão ele vai colocar tudo com prazo fixo, entendeu? Ele vai vir e vai falar assim, não, essa demanda podia tal, você quer podia tal, você quer podia tal, você quer podia tal, entendeu? Então, assim, eles têm que entender isso, ele tem que ser parte do jogo, tá? Fez sentido? O importante é não transformar o prazo fixo na vontade do cliente, né? Prazo Isso. fixo é uma coisa que vem, vamos supor, surgiu uma nova lei de cálculo de imposto que te dão 2 meses para implantar. Essa você não tem para onde correr. O próprio negócio não tem como postergar isso.
Agora, as vontades do cliente, ele consegue esperar uma semana a mais, 2 semanas a mais, aí entra num fluxo normal de trabalho. Acho que é isso, né, Gui? Uhum. Entendi. Mais alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Vambora, pessoal, para não ficar mais animado, pode fazer pergunta difícil. O Caio responde. Adriana tá muda. Não, estou falando aqui com o Gui que eu vou começar a cantar para animar o povo. Então, eu vou Olha, eu tô perguntar muito... de novo. Eu gosto, Bora? porque eu tenho muita dúvida nessas coisas assim. Nessas classes aí, né? Como é que funcionaria impedimentos ou, por exemplo, uma demanda que o negócio quer que dependa de uma outra demanda que ou pode estar já em desenvolvimento ou não? Como é que eu trabalharia com essa demanda que tem uma dependência técnica de uma demanda anterior, por assim dizer? Como é Então, que eu você tem que classifico? puxar. Você tem que puxar, tá? Então, assim, Guilherme, é do mesmo jeito. Se você já vinha trabalhando, por exemplo, num item, esse item ficou urgente por alguma razão, você pode mudar ele horizontalmente, tá? O Perfeito. que você não pode fazer, eu vou falar um pouquinho mais para frente, você não pode tirar um item desse board, tá? Eu vou falar isso lá no finalzinho, sobre algumas coisas para a gente segurar, tá? Mas, assim, o importante é você não tirar item, que toda vez que você tira um item, você está falando para um time, time, você começou uma coisa, eu entendo que você aceitou fazer isso, mas teve uma outra dependência aqui, e então vamos tirar isso do board com um acordo. Não, entrou no board, o time aceitou, que essa demanda entrasse no board, então ela vai ficar aqui até ela ser concluída. Então, por exemplo, suponha que essa pessoa aqui está na classe prioritária em Code Review, ele descobre que está faltando uma série de coisas. Esse card vai ficar barrado aqui, você vai enfiar o time inteiro nele, até resolver esse problema, Guilherme. Então, assim, até se você lembrar lá do post que a gente fez do Kanban lá, siga em frente e enfrente os problemas, né? Então, assim, aqui no Kanban, ele é muito legal porque é o seguinte, teve um problema, enfrenta ele, não joga ele para debaixo do tapete, tá? Beleza. Gui, até tentando fazer um paralelo, seria como se o Scrum enxergasse um impedimento, né? E a ideia ali no Kanban é justamente tornar isso mais visível, tornar o trabalho do time mais visível. Então, se você tem um card amarelo, você está olhando o seu quadro aqui na tela e, de repente, tem um post-it vermelho em cima, você sabe que aquilo ali é um problema. Então, fazendo um paralelo de Kanban e Scrum é como se fosse um impedimento para você resolver. Aquela atividade não pode morrer, ela não pode sair do quadro, mas ela vai estar ali parada porque tem algum tipo de problema. Correto, Gui? E o mais legal Felipe, por exemplo, igual nesse Code Review, você está vendo que está limitado em 1 no topo? Não Uhum. pode entrar mais nenhum card nessa atividade aqui. Se essa atividade ela tiver algum problema, ela para o fluxo inteiro, que ela vai interromper todo o fluxo até aqui. Então, assim, todo mundo tem que trabalhar junto para resolver isso o mais rápido possível, senão vai atropelar a demanda. Igual uma estrada. Teve um acidente naquela estrada ali, parou o trânsito. Todo mundo tem que parar e tentar resolver aquele problema o mais rápido possível. Guilherme, desculpa. Tudo bem, Maria, pode falar. Eu falo Não, na sequência. Obrigada. Guilherme, então, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, nesse exemplo que está no Code Review, se encontrou algum problema, ele não volta, então, para backlog, ele vai ficar nessa coluna Code Review até se resolver. Isso mesmo, então, que você falou, né? Exatamente. É uma das coisas Tá. interessantes. Um card nunca volta. Eu vou falar muito disso lá no finalzinho, quando a gente recapitular tudo, tá? Isso é algumas coisas. E isso é um ponto que quando você falar para o time da primeira vez, vai falar assim, por exemplo, que o pessoal pensa, às vezes, quando está em QA aqui, por exemplo. Então, eu sou o analista de QA. Então, se tem muito card aqui no QA, que eu vou entender? Não, tem muita pendência com o Guilherme. Poxa, mas o Guilherme rejeitou todos os cards de QA. Ele não tem mais atividade no QA para fazer, porque ele rejeitou todos os cards. Aí lá no Gira, no DevOps, por exemplo, você vai colocar uma tag
por exemplo, de rejeitado nele, mas ele não volta para desenvolvimento de novo. O time vai ter que vir aqui desbloquear eles aqui em teste mesmo. Que se for indo e voltando, Maria, o que que acontece? O time tem no subconsciente que zerou o tempo de novo, entendeu? Então, assim, a gente não pode zerar. Se a gente está lá em QA, UAT, produção, etc., acontecer um problema, tem que todo mundo ir para lá e tentar resolver esse problema lá, tá? E fazendo um paralelo com o chão de fábrica, que é a origem, né, do Kanban, quando você tem um problema na linha de produção, você não consegue voltar um step na construção de um carro. Você não vai desmontar o carro. Você vai, porque, na verdade, você interrompe a produção para consertar aquela máquina e seguir a produção a partir dali. Por isso que tem que ter esse cuidado. O card não pode dar ré, e também porque isso vai arrebentar qualquer métrica que a gente esteja fazendo. Pode avançar um pouquinho? Ô Guilherme, eu tenho uma dúvida. Antes de entrar, antes das atividades entrarem no backlog, elas precisam estar priorizadas para ela poder entrar no backlog ou não obrigatoriamente? Vamos avançar isso um pouquinho mais para frente, tá? Queria focar nesse momento agora, a gente tem bastante slides aí para frente. Nesse momento agora, só vocês pensaram o seguinte: no meu time, eu teria dificuldade de fazer o que eu apresentei aqui agora? Então, essa que é a pergunta do momento. Guilherme, antes de avançar, o Rafael está com a mão levantada. Por favor, Rafael. Boa noite. Boa noite. Eu estou com uma dúvida aqui, que é o seguinte: vamos supor que o dev está ali na codificação, ele terminou, ele colocou em doing, aliás, ele terminou e colocou read, tá? E aí está pronto para o tester avançar, tá? E aí esse tester, ele pode ter mais de uma demanda com ele testando ao mesmo tempo? Vamos supor que ele tenha 3 cards testando em teste. Então, isso até no Scrum ou aqui no Kanban também é uma coisa que a gente tem que tentar segurar o máximo possível, que assim, você trabalha em um item de cada vez, né? Então, se você está trabalhando em 3 itens ao mesmo tempo, então você trabalha em um, passa para o outro, para e passa para o outro. Então, isso consome muito tempo, e quando você voltar para o primeiro, você vai ter que voltar naquele momento que você estava ali de novo, tá? Então, tanto aqui quanto no Scrum da vida, assim, se alguém começou a fazer uma tarefa, deixa ele terminar essa bendita tarefa, tá? Então, assim, deixa ele focar e terminar ela. Só tira ele se for, assim, sei lá, um Armagedon, alguma coisa assim, tá? Chegou a notícia agora, por exemplo, aconteceu uma coisa séria em produção, chegou essa demanda agora de uma emergência, tá? Chegou a emergência séria. Fora isso, deixa ele trabalhando, cara. Ele pega uma demanda e vai até o final. Isso. Ok. Só complementando aí, porque tem uma perda de tempo muito grande quando você troca de contexto. Isso que o Guilherme estava falando. Porque até ele sair de uma demanda, aí ele vai pegar a outra, ele vai demorar um tempo para ele focar naquela nova demanda, né? Sendo que ele não terminou aquela primeira, e aí depois, se ele tiver que voltar naquela primeira, ele vai perder mais um tempo de foco ali, né? E aí esse tempo é desperdício. Eu entendi. Isso. Vamos avançar um pouquinho, pessoal. Mais alguém? Show. Vamos falar um pouquinho agora sobre como é que a gente mede essas coisas, tá? Então, assim, para a gente medir, para a gente tomar alguma decisão, para a gente pensar em alguma melhoria nesse processo, a gente tem que começar a medir ele, tá? Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que entender como métricas? Então, lembra, o time até agora, assim, eu não vejo nenhum impedimento para o time adotar o que a gente conversou, tá? Imaginem o mais waterfall time, que por mais waterfall que o time seja, por exemplo, por mais a versão ágil que o time tenha, até esse passo aqui anterior, eu não vejo nenhuma dificuldade para a gente estar implantando isso aos pouquinhos e a gente ver resistência. Quando eles virem, eles já vão ver isso aqui funcionando já, tá? Ponto. O que a gente precisa entender primeiro agora? É o tempo entre uma demanda e outra, tá? Então, tem várias formas de a gente calcular os lead times de maneira geral, tá?
é mais comum a gente ver o lead time dessas duas formas. Quando o usuário solicita uma demanda para a gente, quando a gente cria um ticket com determinada demanda e quando a gente entrega, tá? E tem o cycle time também, quando o desenvolvedor inicia uma demanda e quando ele coloca em produção. Então, assim, em via de dúvida, a gente pode falar para o usuário, 50% das demandas que você me pede, por exemplo, eu consigo entregar em até 20 dias. Ó, mas olha que interessante. Agora, todas as demandas que o meu time aceita fazer, o meu time de desenvolvimento aceita fazer, em 5 dias eu consigo te entregar em produção, entendeu? Então, o que a gente começa a fazer? A gente começa a ter alguns números interessantes para o nosso usuário final, tá? Pensem bem nesses números aqui. Então, assim, ó, lead time, a diferença de quando a gente entregou em produção, desde que o usuário solicitou, e o cycle time, quando o time aceitou fazer uma demanda e quando o time entregou essa demanda em produção. Ponto. Guilherme, eu tenho que medir, eu tenho que saber o tempo exato que um card saiu de uma lane de uma coluna para outra? Sim, tem. E esse daqui é um exemplo, tá? Então eu tenho o lead time, né? No caso, essa demanda em específica que ela ficou 51 dias desde que o cliente solicitou ela, tá? Então, assim, ó, a demanda, o card foi criado no dia 9 de julho e foi para produção dia 30 de agosto. Então, para essa demanda em específico aqui, eu demorei 51 dias para entregar para o usuário, tá? Então, esse é um gráfico interessante que vocês têm que ter em mente, tá? Então, como Scrum Master, lista, etc., aí já começa a ser preocupação sua. Usando o Gira, essas ferramentas e tal, você consegue começar a medir esses gráficos aqui para ter alguma decisão, tá? Segundo ponto, a frequência do lead time. O que acontece? Aqui a gente está agrupando as demandas, tá? Então, nesse caso, nesse período todo que eu estou medindo aqui, 3 demandas eu consegui entregar de 0 a 2 dias, pouco mais de 12, 13 demandas aqui eu consegui entregar entre 8 e 10 dias, tá? Então, isso aqui é a minha frequência de entrega pelo período. Então, você pode ver quantos que você entrega por dia ou por semana, por aí vai, tá? A cada 10 dias, a cada mês, por aí vai. Eu ainda vou explicar por que isso é importante, tá, pessoal? Só pense nesses números isoladamente por enquanto, que você tem que saber um intervalo, tá? Se é a cada 2 dias, 3 dias, uma semana, por exemplo, quantas demandas você consegue finalizar, tá? Calcular o lead time delas. Esse daqui é o gráfico mais interessante que tem, que é o CFD. A gente fala muito dos burn downs da vida, mas assim, o CFD é um burn up. Para você saber se ele está certo, todas as linhas têm que estar subindo, tá? Basicamente isso. Você não pode ter nenhuma linha descendo. Se você tem linha descendo aqui é porque você tirou card do sistema. O que isso quer dizer? Você foi lá e excluiu uma tarefa que já estava no sistema, tá? Então, a gente não pode fazer isso. Ele é interessante que a partir do momento que você acostuma com ele, você consegue ver o lead time, são todas essas linhas entre o backlog, cinza é o backlog, roxo é o em produção. Então, tudo que está entre um e outro é o tempo do lead time. O cycle time é o desenvolvimento, tá? Assim que o desenvolvedor aceita fazer uma tarefa e quando ele entrega. E o trabalho em progresso, work in progress, do sistema como um todo. Então, aqui eu tenho X demandas em desenvolvimento, X demandas em teste, X demandas em codificação, etc. Então, ele é muito visual, com o tempo você costuma acostumar. Bater o olho e ver que tem uma coisa no sistema. Por exemplo, esse amarelo estava muito grande aqui, ó, o pronto estava muito grande, ou seja, eu tinha muita demanda pronta e elas nunca iam para produção por alguma razão. Então, está visível aqui que eu tenho que tomar uma ação nesse caso aqui, tá? Ótimo. Avançando um pouquinho mais. Throughput. Throughput são as demandas que eu estou entregando por semana, tá? Então, por exemplo, nesse time que eu falei com vocês lá, que tinha a versão ágil, a gente começou a adotar o Kanban lá, e ele falou assim, não, Guilherme, eu quero burn down. Eu falei assim, mas por que você quer o burn down? Não, que o burn down é interessante. Eu fui explicar para ele como é que funcionava o burn down, velocidades, etc. e tal, e até mostrar para ele que, no final das contas, ele precisa saber
quantas demandas ele me pediu, quantas demandas eu entreguei para ele, com a frequência que eu estou fazendo essas entregas para ele. Então, é basicamente minha taxa de saída, o throughput, tá? Então, por exemplo, na semana 1 eu entreguei 10 cards, na semana 2 eu entreguei 8, na semana 3 eu entreguei 12. Então, ele está vendo, ó, estou entregando 8, 10, 12. Então, ele começa a ver que o meu time está fazendo entregas. Ah, Guilherme, entregou item grande ou pequeno? Não interessa, interessa que o usuário pediu 10 itens, eu entreguei os 10 itens para ele, tá? Mais ou menos assim. Recapitulando, work in progress, tudo que está no meio do fluxo, tá? Que não está no backlog, não está pronto, meu work in progress. O lead time, o tempo total, e o throughput, a taxa de saída, tudo que eu saí desse fluxo, tá? Pessoal, assim, quando a gente começa a falar um pouco das métricas aqui, é um assunto um pouco mais puxado, mas se vocês quiserem, vocês podem comentando aí, convence o Caio, que a gente pode fazer alguns mais específicos para vocês também, tá? A gente pode abrir o Excel, tentar fazer todos esses números em live, a gente pode dividir em grupo para vocês tentarem simular também, tá? Como que a gente melhora o throughput, tá? Então, por exemplo, nesse caso, esse time está entregando essa quantidade de pontos aqui. Como que a gente melhora esse número? Eu não quero entregar 10, eu quero entregar mais do que 10. O que que eu preciso saber? Eu preciso saber dessa lei de Little. Então, como que eu calculo lead time? Eu pego a quantidade de demandas que eu tenho em progresso e dividido pela minha taxa de saída. Então, o que que acontece nesse caso? Suponho que eu tenho 10 trabalhos em progressos e eu consigo entregar 2 por dia. Como é que seria essa regra? 10 dividido por 2, 5 dias. Como que eu diminuo isso? Eu quero um número menor do que 5. É só eu diminuir o trabalho em progresso. Então, pessoal, aquele card que eu mostrei lá atrás para vocês, ó, esse sistema que eu mostrei para vocês aqui, ele está agarrado, entendeu? Ele está como esse caso aqui das linhas dos carros, tá? Ele está com muita demanda nesse projeto. Então, se você quer entregar mais, o que que você faz? Você limita o trabalho em progresso. Quando você limita o trabalho em progresso, você obriga essas pessoas a trabalhar em poucos itens ao mesmo tempo, tá? Eu não gostei. Quem falou que não gostou? Tem uma dificuldade em limitar, né, o trabalho, então o pessoal costuma ficar meio bolado. Não, deve ter sido um probleminha de áudio. Foi alguém que entrou aí. Fez sentido para vocês, pessoal? Tem uma pergunta do Guilherme. Guilherme. Pode falar, Guilherme. Ô, Gui, eu não sei se vai ficar para depois ou se você pode responder. A partir do momento que eu limito o IP, eu sou PO, tá? Então, o meu papel é meio que refinar e trazer demanda para o meu time, né? Se eu limito o IP, pode acontecer, por exemplo, do Guilherme ficar com... como é que eu vou te dizer? Ficar sem... A palavra não é sem trabalho, mas ficar sem coisas para refinar, uma vez, por exemplo, sei lá, eu tenho 10 histórias refinadas e aí a gente limita para, sei lá, 8, eu já sei que eu tenho mais 2 ali, e aí eu fico meio sem papel, sem como trabalhar. Como é que funciona isso, assim, na sua visão? Você não tem limite com relação a... Você não tem limite com a... Por exemplo, você está vendo essa linha aqui? Então, assim, a gente não costuma limitar, por exemplo, na lista de demandas. A gente começa a limitar um pouco mais para frente no processo. Eu vou mostrar para vocês o upstream lá no final, tá? Mas o que que acontece? Você tem que ter um número de ready suficiente para o tamanho do time. Então, por exemplo, vocês podem definir assim, eu acho que um volume de 10 aqui em ready é interessante para o time, tá? Então, você tem que arrumar um jeito de deixar essa coluna ready com 10 itens, tá? Para semana, por exemplo. O time consegue entregar em torno de 7, 8 itens por semana. O que que você vai fazer? Você vai ter que deixar esse ready em torno de 10 itens, tá? E Beleza.
trabalhando para, por exemplo, se por alguma razão o time for um pouco mais rápido, você tem que ter mais itens ready para ele, senão a gente vai criar um starvation, que o pessoal fala aqui, entendeu? Assim, o time está muito mais rápido. Né? Nessa figura aqui, você vai ter essa linha do lado esquerdo, tá? Perfeito, perfeito. Obrigado. Beleza? Dúvidas na Lady Little, pessoal? Inicialmente parece contraproducente, né? Você diminuir o IP para poder entregar mais. Foi essa a sensação que eu tive. Não sei se eu estou errado aí. Não, você está certíssimo. Eu estou basicamente falando o seguinte, cara. Imagina eu como desenvolvedor. Você me dá 10 tarefas para mim fazer, cara. Eu vou trabalhar em uma, vou mudar para outra, vou trabalhar em outra, vou mudar para outra, vou trabalhar em outra, vou mudar para outra. Então, o que aconteceu? Eu tenho 10 demandas em progresso, mas eu não estou te entregando nenhuma, entendeu? O que a gente está tentando falar que é o seguinte, se a gente remover esse paralelismo do Guilherme e falar assim, Guilherme, você tem 10 demandas, pega a primeira e finaliza ela. Simples assim, cara. Eu finalizei ela, eu já te entreguei, entendeu? Passo para a segunda. Não adianta nada eu ter 10 cards, todos eles com 90%. Faz sentido agora para você? Sim, faz sentido, cara. Então é basicamente isso. Vamos avançar um pouquinho mais. Eficiência do fluxo, Oi, tá? Guilherme. Oi, pode falar. Oi, desculpa. Então, eu só queria tirar uma dúvida, porque assim, na minha equipe a gente trabalha com o Scrum, então a gente tem ali o período da sprint, né? Então, como é que eu poderia usar essa metodologia, essa ideia dentro de uma sprint, por exemplo? Porque assim, eu vou ser 15 dias, vamos supor, aí 2 semanas, para poder estar entregando o projeto, o valor, né? E eu não sei se isso encaixaria, porque eu não vou trabalhar por dia, eu vou trabalhar assim durante um período, né? Uhum. Então, quando você está trabalhando, o Kanban pode ou não trabalhar com time box, tá? Ele pode ou não trabalhar com time box. Então, o que a gente está dizendo? No Kanban tem uma cerimônia, que é tipo a cerimônia lá de planejamento do Scrum que você vai decidir com o time o que está ready para ele. Então, você vai explicar, ó, eu tenho essas demandas ready, é isso, é isso, é isso. Você vai discutir com o time vai entender aquelas demandas, e se o time concordar que aquelas demandas estão ready, estão suficientes para eles começarem a desenvolver, eles vão entrar para aquela coluninha ready, tá? Então, a partir dali, você não vai colocar nada na coluninha ready enquanto não terminar essas 2 semanas, tá? Inclusive, o time, ele vai chegar no momento, se ele tem o time box definido, a gente pode discutir isso um pouquinho lá no final, você me lembra, que o time pode decidir não começar mais nenhum item novo, por exemplo, lá para o dia 10, por exemplo, ele pode falar assim, não, eu tenho 15 dias para terminar, então lá no dia 10, você para o time, não vão pegar mais nada novo, vão pegar essas demandas que a gente já começou para a gente finalizar até o dia 15, entendeu? Então dá para o seu time tomar esse tipo de decisão. A gente pode chegar um pouquinho mais lá na frente, tá? Isso é o mesmo que parar a sprint, ô Guilherme? Só te interrompendo. Seria parar a sprint? Porque você não vai começar uma sprint sendo que você não terminou a outra. Não. O que acontece no Scrum se você tiver itens incompletos? Assim, eu cheguei no final da sprint, tinha 20 itens para me fazer, eu fiz 8 itens e tem mais 12 lá no meio do caminho. O que você faz com esses 12 itens? Você prioriza ele novamente, né? Você manda eles para o backlog e faz toda a etapa de planejamento de novo. Exato. Tá? O que acontece aqui no Kanban, que teoricamente é o seguinte, você não poderia tirar esses itens do meio do caminho, tá? Que assim, que no Kanban, até no Scrum, no Scrum, assim, a gente não costuma jogar tudo pro backlog de novo e restartar lá no início, entendeu? Assim, se eu tinha uma card no meio do tempo em construção, quando você starta o sprint, geralmente ela está em construção de novo, entendeu? Raramente algum PO vai despriorizar esse cartão, por exemplo, na minha opinião, tá, pessoal? Vocês podem comentar também. E posso colocar um ponto também? Pode. Você pode usar o Kanban também em conjunto com o Scrum, né? Então, é isso que eu tô...
Isso que eu estou comentando, entendeu? Então, assim, a única restrição aqui no caso a gente tem que entender esse início e o final do fluxo, tá? Então, se a gente colocar o Kanban com time box, que lá no Scrum é mandatório, você vai ter, por exemplo, os mesmos, tudo que eu apresentei aqui se aplica ao Scrum normalmente. Se você for olhar pela visão do Scrum, né, eles dizem que o Kanban tem que se adaptar ao Scrum. Então, eles pegam as práticas do Kanban como, por exemplo, as métricas, que o Scrum não trata, né? Eles falam de velocidade, mas não falam de lead time ou de cycle time. Então, você consegue utilizar as métricas para aprimorar as cerimônias do Scrum. Só o time box, cara. O único ponto que você tem que se preocupar é com o time box, mais nada, nesse caso, tá? Não tem prática conflitante aqui com o Scrum. Outro ponto importante aí, só para complementar, é que, mesmo usando o Scrum, você não é obrigado a entregar apenas no final da sprint. Você pode pegar um item, fazer e entregar, pegar outro item, fazer e entregar. Nada disso que você tem que entregar somente no último dia da sprint, né? E às vezes o pessoal tem essa ideia de que eu estou usando Scrum, eu tenho que fazer ele juntando, fazendo estoque, e só entregar no último dia do sprint. Só liberar no último dia do sprint. Não existe isso. Se terminou, isso aumenta o risco também, sabe? Por exemplo, igual o time foi lá no segundo dia da sprint, ele finalizou um item. Por que não entregar, entendeu? Mas o time tem que estar, assim, tem que ter uma maturidade legal também, né? Mas vamos avançando um pouquinho. A menina que perguntou, eu não vi o nome dela. Cíntia. Cíntia. O Carlos também. Ajudou, Cíntia? Sim. Obrigada aí. Nós temos mais uma mão Vamos erguida, avançando. Guilherme, do Carlos. Guilherme, posso fazer uma pergunta? Fala, Carlão. Tira do mute aí. Não, eu acho que eu atropelei, o Caio ia falar alguma coisa. Eu só estava te anunciando, Carlão, você mesmo. Ah, tá, obrigado, Caio. Ô, Guilherme, você mostrou ali, já vi isso no curso também, você reduzindo o lead time, você tem uma redução de dias aí para você entregar, certo? Só que existem demandas que elas são mais rápidas, existem demandas que são mais longas, mais lentas para desenvolver. Você tem demandas aí que demoram horas e você tem demandas que demoram dias. Como fica isso? Esse gráfico aqui, ó, por exemplo, esse aqui são todas as demandas que eu entreguei, tá vendo, ó? Essa daqui, por exemplo, ó, essa demanda verdinha aqui, eu entreguei ela com mais de 100 dias, tá vendo, ó? Essa outra demanda que eu entreguei com 50 dias. Essa outra que eu entreguei com 80 dias, tá vendo? Sim, mas então, se você lá atrás, você limitou o teu lead time... Ah, tá. Deixa eu tentar explicar uma coisa. Eu não limito o lead time, tá? Eu limito o work in progress. Work in progress, desculpa, falei besteira. O trabalho em progresso. Então, por exemplo, ó, o que eu estou falando? Deixa eu pegar essa figura melhor. O que eu estou falando? Eu não posso ter mais de 2 cards aqui em codificação. Então, estou limitando o número de cards nessa coluna. Simples assim, tá? Mas quando eu falo, eu quero diminuir o meu lead time, tá? Então, quer dizer que eu estou entregando para o meu usuário final, geralmente com 12 dias ou 20 dias, por exemplo, eu quero entregar isso num tempo menor. Segundo a lei de Little, se você limitar esse trabalho em progresso, você consegue dar uma vazão maior, você consegue entregar mais rápido, porque você não está paralelizando coisas. Paralelizando. Fez sentido? Eu vou ter que abstrair isso depois, mas tudo bem, pode continuar. Essas coisas a gente tem que simular um pouquinho no Excel e você tem que ir testando no dia a dia, tá? Então, por exemplo, qual o número bom para o seu time? Você vai ter que descobrir, tá? Você vai aumentar, aí você vai ver o que vai acontecer, você vai diminuir, você vai ver o que vai acontecer, você tem que descobrir o melhor WIP no decorrer do tempo, tá? E vamos avançando um pouquinho. Acho importante falar que aí na lei de Little, ele fala sobre a média, né?
Então, não é que todos os itens vão ter 5 dias. Vai ter item que vai ter 4, vai ter item que vai ter 6. Mas, em média, você vai ter aquele lead time ali se você reduzir aquele item. Uhum. Isso aí. Aqui a gente tem um Guilherme, outro número. Pode falar, tem Adriana. um colega aqui, Wanderson, com a mão levantada. Pode ir, Wanderson. Ô, Wanderson, você não está no mudo, mas a gente não está te ouvindo. Pode falar, Wanderson. Agora me ouve? Agora sim. Sim, agora. Boa noite. Sobre limitar o work in progress, né? Que eu queria falar é que você também facilita um pouquinho o seu fluxo, porque quando você tem um dev com diversas tarefas, né, e acaba entregando todas ao mesmo tempo para o tester, você acaba sobrecarregando a outra parte, ele ficou um momento ali ocioso, que era quando estava desenvolvendo muitas tarefas ao mesmo tempo. Eu só queria complementar isso, mas era bem lá atrás mesmo. É isso mesmo, é o flow, tá? Então, assim, você tem que estar equilibrado, você não pode ter... Você tem que equilibrar o flow, você não pode ter nenhuma daquelas lanes ali com acúmulo, tá? E aqui a gente tem como medir a eficiência do nosso flow. Como a gente mede a eficiência do nosso flow? A gente vai pegar, para esse caso aqui, tem essas lanes aqui, tá? Então, você lembra que eu tenho uma lane, geralmente waiting e uma working. Então, por exemplo, o desenvolvedor terminou uma tarefa. Então, ele estava em codificação, né? Ele mudou ela para finalizada, tá? Então, só está aguardando o teste pegar essa demanda, tá? Então, esses tempos que a demanda fica parada, elas devem ser contados para a gente medir a eficiência do fluxo, tá? Então, o que acontece? Esses aqui, 5 dias, 3 dias, é a média que os cartões ficam nessas colunas, tá? De tempo. Então, para esse caso específico aqui, se eu somar os itens em verde, que é o tempo que a pessoa está trabalhando, que é o meu work time, é o tempo que eu estou efetivamente trabalhando em uma demanda, tá? E eu dividir pela quantidade total de tempo, que é a soma de todos os cards, né? Nesse caso, a soma de todos os cards, que nesse caso aqui dá 29 dias. Então, meu fluxo tem uma eficiência de 27%. Então, olha só que interessante, você já consegue ver um pouco como que está o desempenho do seu fluxo, tá? Pois bem. Avançando um pouquinho mais. Falando um pouco sobre previsibilidade, quando que eu vou entregar alguma coisa, tá? Quando vocês viram meu histograma lá atrás, é esse gráfico aqui, ó, é um histograma. Esse gráfico aqui é um histograma, tá vendo? Então, vocês estão vendo o formato dele? É o mesmo formato, uma curva normal, o mesmo formato dessa daqui, ó. Então, o que acontece? Nesse meio do caminho, o que eu quero dizer? Eu tenho 50% de chance de entregar demandas com esse tempo, 50% de entregar nesses, tá? Quando eu aumento o percentil de 85%, então onde que eu quero chegar? 85% das minhas demandas foram entregues nessa área verde, tá? Como que isso funciona um pouquinho mais, tá? Aquele mesmo histograma que eu usei, tá? Então, o que acontece? 6 demandas eu entreguei com menos de 2 dias, tá? 12 demandas eu entreguei com de 2 a 4 dias. 7 demandas eu entreguei de 4 a 6. Tá vendo que eu tenho essa curvinha aqui? Quando a gente faz o percentil dessas demandas, aqui eu consigo falar com um número interessante, tá? Eu consigo falar que, por exemplo, que 80%, 91% das demandas, nesse caso aqui, tá? Eu consigo entregar com menos de 16 dias. Tá, pessoal? Então, essa que é a parte interessante. Quando você fala assim, aqui no Kanban a gente não precisa estimar a demanda, aqui em Kanban a gente não precisa perder tempo chutando a demanda, que a gente não consegue acertar os chutes, etc. e tal. O que acontece? Quando a gente começa a analisar os números estatisticamente, vocês vão ver que aquele PO, ele já tem uma estrutura de quebrar as demandas, aquele time já trabalha com ele, já ajuda ele a quebrar as demandas do tamanho geral. E o que acontece? O tamanho da demanda em si, no
final das contas, ele não interessa tanto, tá? Que o time já vai estar trabalhando aquele dia a dia para estar quebrando as demandas e deixando as demandas num tamanho aceitável. Então, esse time com esse PO trabalhando um tempo juntos, em teoria, as demandas vão ser normalizadas no decorrer do tempo, tá? Então, para esse time específico que eu consigo falar, quando o PO falar assim, eu tenho uma demandinha nova. Então, a gente consegue fazer, se for no mesmo padrão das outras que você mandou para a gente até hoje, eu consigo te falar com 90% de certeza que eu vou te entregar com menos de 16 dias. Temos duas mãos levantadas, Guilherme, do Wanderson, que eu não sei se era a mão anterior e ele não baixou, e a Ludmilla. Eu ia esperar pelo menos uns 10 pessoas nesse momento agora. Eu ia fazer pergunta, mas eu combinei com o Felipe que a gente não vai fazer desafios hoje. Pode fazer, cara, bora. Fiquei bastante chateado. Manda, eu posso Ludmilla. perguntar? Então, eu quero... É porque eu tinha... Deixa eu só seguir um raciocínio. Eu tinha algumas dúvidas do Kanban em relação às entregas. Eu vou fazer, tipo, o que está passando na minha cabeça agora, você me fala se eu estou viajando na maionese ou não, tá? Exemplo, hoje eu trabalho só com Scrum, né? Então, não tem, eu vou pegar um produto novo, nós vamos lançar um produto novo. Na minha cabeça, pelo que você acabou de me falar, assim, pelo que eu entendi, o Kanban não entraria pelo fato de não ter um time box e tem todo aquele processo do PO, aprovar, review, retrospectiva, enfim, não. Tem todo aquele processo de entregas rápidas. Pelo que eu entendo hoje, pelo que eu entendi hoje do Kanban, porque a minha dúvida é, hoje o PO ele tem que aprovar a demanda para a gente poder publicar, fazer deploy, release, enfim. E tem aquele combo, né, de itens que tem no Scrum hoje para poder subir para ele, né, fazer toda aquela aprovação, análise, até com os stakeholders. Eu estou viajando? Eu estou seguindo uma linha? Vamos lá. Toda a estrutura que você tem hoje de Product Owner, Deploy em produção, todos os processos que você tem hoje vai se adaptar do mesmo jeito, ó. Deixa eu pegar um desses quadrinhos aqui só para te mostrar, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho que o Ready. O Ready são todas as demandas que o PO aprovou. Tem um backlog gigantesco lá com 1000 demandas. Ele aprovou uma. Tipo assim, uma com critério de aceitação. Enfim, aquela demanda ali tá fácil dele. Ele consegue explicar para o time o que ele quer. Tá? Basicamente isso. Essas demandas Ready. Aí você me disse o seguinte, para fazer um deploy em produção, preciso da aprovação do PO. Geralmente, esse UAT aqui é User Acceptance Test. Então, assim, o teste fez uma aceitação final. Então, assim, já foi testado por alguém, colocou no ambiente de pré-produção e o seu PO vai lá aprovar essa demanda para ir para a produção, entendeu? Então, assim, você pode ver que tem essas etapas aqui também. Sim, o que eu vejo, assim, não é como falha do Kanban, assim, no Scrum você segue toda uma organização, você segue uma linha, sabe? E no Kanban, igual, por exemplo, assim, eu preciso de uma demanda em 2 semanas. Tá, ok, no Kanban você coloca como Done, beleza, mas eu não vejo seguindo uma lógica assim, sabe? Você tá me entendendo? Mas assim, é porque hoje eu vejo o Kanban quando o produto já está pronto, já é um produto maduro e você vai fazendo os incrementos, vai evoluindo até entregar e mostra. Eu não vejo hoje ele como quando você vai lançar um produto e você usar ele de forma assim, contínua, assim, para entregar rápido, sabe? Eu estava no curso do Klaus ontem, teve um exemplo interessante que o pessoal deu lá, foi o seguinte, eles estavam justamente discutindo sobre backlog, como priorizar o backlog, etc. Ele comentou que na época da vida dele lá, eles estavam desenvolvendo, teve a necessidade de fazer um sistema para a URA, onde você digitava o cartão de crédito na URA, né? Digitava o seu... Não era cartão de crédito, na verdade era cadastro. Você tinha que digitar seu CPF na URA, aí depois você chegava até o momento de passar o seu cartão de crédito e você pagava automaticamente na URA, tá? E ninguém conhecia a URA. A URA é aquela mulher que fala com a gente lá nos telemarketing da vida, tá? Então, o que eles fizeram? A primeira demanda que eles escolheram foi: eu tenho que ser capaz de ligar para a URA, ela vai perguntar para mim qual é o meu CPF, eu vou digitar meu CPF, ela vai falar se o meu CPF é válido ou não.
Então, foi a primeira demanda que eles escolheram para estar trabalhando. E foi uma demanda que desafiou o time todo. O time não sabia trabalhar com URA, tinha que ter o sistema proprietário de uma outra empresa, entendeu? Então, assim, eles pegaram a demanda mais interessante que tinha, né? Para começar a trabalhar nisso. Então, assim, um projeto totalmente novo. Então, assim, onde que eu estou querendo chegar? Tudo isso que você está falando, que você já tem para o desenvolvimento do produto, as pessoas de negócio tentando quebrar o backlog, tentando decidir o que, que vai ser feito, como vai ser feito, a melhor maneira vai ser feita, aqui no Kanban você tem isso também, tá? Você tem também um processo, igual eu mostrei para você lá no início. Se você ir lá no nesse primeiro slide aqui, ó, é um processo normal de desenvolvimento de software. A maioria das empresas tem isso, sendo ela ágil ou não, tá? Ela tem lá a demanda do cliente, ela tem a fase de análise de requisitos, ela tem tudo isso daqui, tá? Pode ter mais ou menos processos. Confundi você um pouco mais? Não. Eu estou pensando, mas não confundi, não. Obrigada. Tá? Então, assim, você não está perdendo nada, nem você está deixando de fazer nada, tá? O Kanban assim, é um método mais visual e ele tem algumas coisas para te forçar a não trabalhar com paralelismo. Lá no Scrum também, você pode ver lá que ele fala para você não paralelizar tarefas também, tá? Entregar demanda de maior valor para o cliente, por aí vai. Entendi. Mais alguém? Posso avançar? Pode seguir. Ludmila? Era ela que estava falando. Tá. Oi, pode? Vamos embora. Então, eu estava aqui, tá? Na previsibilidade. Tá. Então, se a gente conseguir os tempos de cada entrega que a gente está fazendo, a gente conseguir os tempos de uma coluna para outra, a gente começa a medir da forma que eu estou montando para vocês aqui, tá? Cadências, tá? Então, o que acontece? O Kanban sugere 7 cadências, tá? No Scrum, são 7 reuniões que ele sugere, tá? Ele não coloca mandatório, só sugere, e você pode também compor essas reuniões, tá? Então, você pode fazer 2 reuniões juntas, 3 reuniões juntas. Eu gostaria de chamar a atenção para 2 em específico, a Replenishment, que é a mesma do Planning, posso falar que é mais ou menos a mesma do Planning, tá? Do Scrum que a gente tem. Então, é um momento onde a gente vai apresentar as tarefas para os usuários e o que eles podem fazer. A gente vai apresentar os itens, discutir com eles os itens, explicar os itens para ele. E a reunião diária, tá? Então, a reunião diária, o time vai sentar e vai falar assim, o que a gente pode fazer hoje para a gente entregar os itens que já estão no sistema. Então, eles vão definir estratégias para conseguir entregar isso mais rápido, tá? Basicamente isso. Alguém gostaria de conversar um pouquinho sobre as cadências? Tem algumas dúvidas com relação a elas? Eu não vou entrar em detalhes de nenhuma delas, tá? É mais para mostrar para vocês, por exemplo, a reunião de estratégia é sugerida a quadrimestre, só para descobrir para onde que esse produto está indo. A Service Delivery, como que a gente está planejando as entregas. Risco do projeto como um sítio, tipo assim, tem que estar sempre atualizando o plano de risco e por aí vai. Ok? Até aqui? Ótimo. Alguém perguntou sobre o upstream, tá? Sobre a questão do PO. Aí, esse ponto aqui, tá? O que acontece? Quando a gente está falando em upstream board, quando a gente está falando em upstream, a gente está falando do processo de ideation, quando a gente está criando as ideias, tá? Então, é interessante a gente separar isso do downstream. Downstream é onde a gente já está fazendo de maneira geral. Então, nesse ponto, o que a gente tem? A gente tem um sonho do usuário, né? O usuário simplesmente chegou com um sonho para a gente começa... Exatamente, Gabriel. Então, assim, essa upstream é mais para a gente ajudar o PO, tá? O PO, o grupo de negócios, para estar
pensando um pouco mais naquela ideia, tá validando para ver se aquela ideia funciona, tá? O time pode vir aqui de vez em quando, eles podem pedir, deixa eu chamar um arquiteto aqui para ver se faz sentido essa ideia e tal. Então eles começam a trabalhar aqui para entregar para o time a ideia com os boundaries, com os limites definidos, tá, pessoal? E o que que acontece? Tá vendo que a gente tem esse ready to pull aqui? Então são todas as demandas que o PO e a área de negócio já trabalhou nela, né? E já falou assim, ó, essas ideias eu preciso delas, tá? O que que vai acontecer? Aí vocês vão definir uma vez por semana, 2 vezes por semana. Se for, no caso, você estiver adotando Scrum, é o mesmo time box do Scrum lá para planning. Você vai pegar as demandas que estão ready to pull e vai mandar para esse next aqui. Esse next é que a gente fala que é o casamento, né? Quando o cliente, o desenvolvedor aceitou essa demanda, tá? Então, essa reunião ela é muito importante para o desenvolvedor, para o time aceitar aquela demanda. Ele vai discutir, ele vai tirar dúvidas, ele vai falar assim, não, é possível, eu sou capaz de fazer. Então, ele vai puxar ela para cá, tá? Uma vez que ela está aqui no downstream, ela tem que ir para deploy. Então, esse é um ponto interessante, tá, pessoal? Então, o que que acontece? Se alguém do time, por exemplo, aceitou pegar uma demanda dessa e chegou aqui na análise, por exemplo, viu que ela tem alguma coisa faltando que precisa do PO, ele vai correr atrás do PO para resolver isso o mais rápido possível. Que ele não pode voltar ela para o stream de novo, tá? Uma vez que ela está aqui, ela tem que ir para frente, tá? Dúvidas sobre o upstream? Guilherme, essa prática de não voltar um card é boa prática ou é recomendação? É meio mandatório, tá? É lei. Post-it lei não ou dá lei? ré. Post-it não dá ré. Que aquele negócio, só por quê? Por que que acontece isso, tá? Isso já aconteceu, que assim, você tem que treinar o time, de maneira geral, a estudar as demandas antes de aceitar elas, tá? Então, assim, vamos supor que um time foi lá, olhou pela demanda e tal, beleza, me dá aqui que eu vou tentar fazer. Aí, quando ele pegou ele para fazer, ele viu que o buraco era mais embaixo. Aí, o que que vai acontecer? Vai falar assim, eu me arrependo. Não, não tem arrependo não, entendeu? Você aceitou agora, vão enfrentar esse problema, tá, pessoal? É aquilo que eu comentei com vocês lá. Se tem um problema, vão juntar as pessoas necessárias aqui, vão resolver esse problema. Não dá para mim simplesmente voltar para o PO e falar assim, PO, na semana que vem, quando tiver a próxima planning, você manda ela de novo para mim, entendeu? Não vai aceitar isso. Tá? Então, assim, você vai estar treinando o seu time a discutir melhor com a área de negócio, a discutir com o PO. A primeira vez que um desenvolvedor pegar um card que não estava pronto, por exemplo, não estava ready para ele começar a desenvolver, e ele descobrir que está faltando um monte de definição ali, cara, ele vai pensar 2 ou 3 vezes antes de pegar o próximo, entendeu? Então, assim, a próxima reunião que você tiver de replenishment vai ser muito melhor. Os usuários vão puxar muito a área de negócio com relação a isso. Naquele time que eu comentei para vocês lá atrás, que tinha a versão Scrum, por exemplo, a primeira replenish que a gente fez lá, eles pegaram tudo. O PO falou assim, tem esses 10 itens. Eu falei, beleza, me dá esses 10 itens para cá. Aí eles tiveram uma série de problemas lá. Na segunda replenish, acho que eles pegaram 2 cards só, cara. Só para vocês terem ideia, entendeu? Então, assim, o PO chegou com um monte de itens, eles rejeitaram todos. Entendeu? Para o PO voltar e trabalhar lá. Então, se aceitou, está aceitado. Entendeu, pessoal? Perguntas? Podemos seguir. Tá, vamos avançando um pouquinho. Para melhorar esses fluxos que a gente comentou aqui, tem mais uma outra parte do Kanban que é interessante. Tem mais outra parte do Kanban que é interessante, que é esses modelos de maturidade aqui, tá? Vocês vão ver as tags de Mura e Mura, etc. Mas aí vai ficar para um outro dia, vai ficar para uma outra conversa, a gente pode entrar nesses itens aqui. Eu só mostrei só deixei aqui para mostrar para vocês que tem todo um processo, tem toda uma ideia para a gente conseguir evoluir o Kanban de maneira geral, tá? Para aumentar a maturidade do time. E por final,
eu queria compartilhar isso daqui com vocês. Vocês podem buscar no Google depois Kanban Picture, que é essa figura aqui, tá? Ela é muito legal. Ela reduz basicamente tudo que a gente conversou aqui até agora. Então, só passando um pouquinho por ela, tá? Eu sugiro que vocês entram, tá? No blog do Casé lá, dá uma olhada, dá uma olhada lá. Ele tem até, inclusive, algumas recomendações dela, tá? Então, o que que acontece? Vamos começar aqui, por exemplo, com relação da Kanban Meeting, na Daily, tá? Quando o time olhar esse board na Daily, o que esse time vai fazer? Ele vai começar a olhar esse board da esquerda para a direita. Por quê? Todos os itens que estão mais à direita, tá? Todos os itens que estão mais à direita estão mais próximos de serem entregues. Então, o time tem que focar nesses itens para ver o que está faltando fazer para colocar esses itens em produção, tá? Então, assim, o time sempre vai começar olhando da esquerda para a direita, tá? Outras coisas, classe de serviços, tá? Então, que a gente conversou atrás. Replenishment. Quando a gente tem vários itens do usuário, a gente está aceitando ele, aquilo que eu falei com vocês do casamento, tá? Então, use sempre essa carinha na cabeça, essa figurinha aqui. Se você aceitou, você casou com ela. Mais o quê? A retrospectiva. Hoje eu tenho retrospectiva do meu time. Você não precisa incluir isso como parte do processo em si. Simplesmente marca a retrospectiva a cada 2 ou 3 semanas e segue com ela. Políticas explícitas, que eu conversei com você lá atrás. Tem que estar claro para o time se ele pode puxar um card de uma coluna para outra. O CFD, que eu comentei para você aqui, tá? O CFD, que eu coloquei para você aqui, o Scrum Master, aqui no Kanban, a gente não tem o Scrum Master, então tem o papel do Service Delivery Manager, que é o tipo de Scrum Master aqui para ele prestar atenção nesse fluxo, entendeu? Prestar atenção nesses fluxos, nessas métricas e por aí vai. Sentido único, tá vendo? Então, aquilo que a gente conversou, as demandas elas têm que ir para frente, a gente tem que saber onde que elas estão parando, tá? Então, suponha que a maioria das minhas demandas estão parando em teste. Por que que as suas demandas estão parando em teste? Às vezes você tem um tester super criativo, por exemplo, e ele inventa requisitos novos. Pode acontecer, eu já tive time que aconteceu isso já. Então, assim, chegava em teste, ele imaginava um monte de outros requisitos novos, entendeu? Então, assim, pode ser um caso, tá, pessoal? Então, assim, qualquer método ágil, Kanban, Scrum, todos eles vão mostrar problemas para vocês. Aí a nossa capacidade a gente vai enfrentar os problemas ou a gente vai simplesmente jogar por debaixo do tapete? É mais ou menos isso. Deixa eu ver mais o que está faltando aqui. Basicamente isso. Os limites, tá? Tipo assim, um work in progress, igual a gente comentou, que está aqui no topo também. E basicamente isso. Pode falar, Ludmila. Então, eu vou fazer uma pergunta de uma entrevista que eu fiz e tomei bomba, sabe? Que o moço virou para mim e tá assim, então tá, porque na empresa que eu trabalhava usava Kanban. E eu só mandava as métricas, mas eu não era meio juninha para fazer análise, né? Eu ainda sou, mas eu gostei muito do seu treinamento, agora para mim eu tô um pouquinho melhor. Aí o moço me perguntou assim, beleza, Ludmila, lá na sua empresa tá com lead time e ciclotime ruim. O que você faz como a pessoa que tem que, como Scrum Master? Aí eu respondi um negócio que eu não sei se está certo. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, se meu lead time e o ciclotime está ruim, que tem um card parado, e em vez de puxar um novo card, os desenvolvedores têm que ajudar aquele card que está parado, porque ele está aumentando o meu tempo. Minha resposta foi certa ou foi errada? Minha pergunta é essa. Então, quem quer responder ela? Você limitou o IP quando você falou para segurar as entradas, então a tua resposta foi certa. Então não tomei bomba por causa da resposta. Não, provavelmente ele só não foi com a tua cara mesmo. Tem, assim, pessoal, tem empresas aqui também, tá? Tem empresas que pegam um pouquinho mais pesado também, Ludmila. Por exemplo, eu já vi colegas meus falando que na empresas dele você toma bomba se você
referir de pessoas com recursos, entendeu? Então, assim, coisas nessa linha. Então, por exemplo, nesse caso que você falou que seu lead time, seu cycle time tá ruim, uma das coisas que você poderia falar assim mais tecnicamente é assim, eu posso, segundo a lei de Little lá, eu deveria estar limitando o IP, entendeu? Então, você poderia estar falando nessa linha. Ou você até perguntar um pouquinho ele, você pode me mostrar o seu board, como é que ele tá? Você tem, por exemplo, alguma coluna no seu board com muitas atividades também, você tem algum gargalo no seu fluxo, você podia estar perguntando direito, mas, por exemplo, nesse caso aí, a lei de Little mesmo. Se você quer melhorar a taxa de saída, né, que a taxa de saída que ele está perguntando é o cycle time, o lead time, você faz dessa forma. Então tá, obrigada. Mais alguém? Outra coisa, vou perguntar outra coisa rapidinho. Tem os CFDs também que a gente vê, porque a gente fala que o CFD bonitinho é aquele que tem formato de baleia, né? Que é quando entra o backlog, ele vai como Done. E quando ele está assim, meio mar morto, assim, isso quer dizer que está entrando muito backlog e não está tendo uma entrega, tipo assim, estou dando um prazo de 30 dias. Aí isso quer dizer que tem que trabalhar mais a parte, né, de quando vai para o andamento até o Done, né? Porque tem uns que não fica esse formatozinho baleinha bonitinho, que fica bem reto, assim, sabe? Então, olha que interessante aqui, ó. Se você for ver, no caso, as linhas cinzas aqui, tá vendo, ó? Que você tem essa linha cinza daqui até aqui, ela tá bem estável, tá vendo? Tá vendo? Sim. Essa perto da taxa de entrada. Você consegue ver o ponteiro do meu mouse? Não, eu tô no celular. Eu não sei como é que eu posso desenhar aqui na tela, não. Mas Põe assim, de lado ó. o celular, Lud. Põe o celular de lado que você consegue. Perto aqui da taxa. Perto aqui da taxa de entrada, Ludmila, você está vendo que está estável, é quase uma reta? Quer dizer que, por exemplo, não foi adicionado nenhum item novo no backlog, tá vendo? Olha só a distância. Sim. Então, você consegue olhar dessa forma, sabe? Por exemplo, igual aqui, ó. Você não entregou nada em produção nessas primeiras semanas, tá vendo? Então, assim, não tem o gráfico do tempo aqui, né? Mas quer dizer, basicamente, que você ficou um período bem bom aqui sem entregar nenhuma demanda em produção, entendeu? Então, assim, se você não está movendo os cards, ele vai ficar reto esse CFD mesmo. Então, assim, você tem que estar sempre movendo. Se você está sem entregar, por exemplo, aqui, ó, você pode ver até o amarelinho. O amarelinho é o pronto, tá vendo? Ó, chegou no momento aqui que você tinha vários itens prontos, tá vendo? E ele não era aprovado, ó, por alguma razão. Às vezes, por exemplo, poderia ter sido férias do PO. Você consegue ver, assim, claramente essas coisas, sabe? Entendi. Então, beleza. Muito bom. Obrigada. Mais alguém? É basicamente isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Muito bacana, Guilherme. Foi bem ilustrativo, bem didático. Eu tenho certeza aqui que todo mundo aproveitou bastante. Os iniciados e os não iniciados também. E todo mundo aqui tirou grandes proveitos aqui. Com certeza. Show de bola, Guilherme. Muito bom mesmo. Pergunta difícil, Adriano. Eu não conheço muito do Kanban aí, mas deu para me dar uma visão bem assim generalista da coisa. Os kanbanzeiros dizem que o Kanban é o Scrum maduro, né? Então, quem tá no Scrum, você ainda tá no nível de maturidade 1 do Kanban. Quando você passar pro 2, você larga o Scrum e faz só Kanban na vida. Ó, você plantando confusão. Com certeza. Falou tudo agora, Caio. Deixa eu comentar uma coisa aqui, até saber a opinião do Gui. Na empresa que eu trabalho, roda assim 90% de Scrum, né? A gente roda 90% de Scrum. Mas quando um time está em crise pesada, às vezes,
a tendência, né, é que esse time passe a rodar Kanban, né? Porque você consegue deixar mais explícito o andamento do time do que quando você roda um Scrum, assim, né? Porque o Scrum, como ele tem aquela time box, as entregas só acontecem no final da sprint, né? Você vê isso também, Gui? É o primeiro ponto que eu queria que você comentasse. E o segundo, a gente trava o IP, né? Porque aumentar a vazão do time, aumentar a eficiência do time é mais difícil, quando eu estou falando ali de lead time também, a ideia é mais ou menos essa mesmo. É muito mais fácil eu travar o IP do que fazer com que o meu time entregue mais. Aí eu queria que você comentasse esses dois pontos. Então, o primeiro é quando você está falando de, como se diz, você tem um time, né? Você apertou, vão lá para o Kanban que você não tem o time box, entendeu? Tudo que a gente está falando é de maturidade, entendeu? Raramente você vai ter um cenário de negócio que as 2 semanas é super importante, entendeu? Raramente você vai ter uma necessidade, raramente você vai ter que fazer alguma coisa, vamos supor, inclusive até o tamanho do sprint, tá, pessoal? A gente está falando de 2 semanas, 4, mas o sprint tem que ser o tamanho da necessidade do seu time, entendeu? Você pode ter um time rodando com um time box de 2 dias, por exemplo. Qual o problema disso, tá? Não tem esse problema. Vai depender de como é que está a sua entrada da demanda, vai depender do conhecimento que você tem do projeto. Às vezes é um projeto totalmente novo que você não sabe nada lá da frente. Então você quer rodar só 2 ou 3 provas de conceito, por exemplo, e 2 semanas pode ser o suficiente para isso, tá? Então eu sugiro assim, não fique tão preso a essas coisas, tá? E pensa no negócio. Então, assim, hoje eu acho que raramente você vai ter, por exemplo, algum negócio que fala assim, que não conseguiria congelar a demanda por 2 semanas. Essa questão do Scrum, de tentar criar o time box, etc., é mais para falar o seguinte: deixa o time em paz por 2 semanas. É isso que ele está falando para você. Quando começou com o Manifesto Ágil lá na frente, eles queriam fazer o seguinte, pessoal, a gente está indo muito para o lado lá de engenharia, só que software não é uma ponte, entendeu? Software é software, entendeu? Então a gente tem que tratar só de maneira diferente. E o Scrum, como um dos que mais, um precursor que fez um que mais pegou aí no dia a dia, ele fala isso, basicamente é isso. Pessoal, deixa o time focado por 2 semanas, basicamente isso, tá? Que é muito ruim, cara, você chegar todo dia e falar pro time, ah, não, mudou o time. Ah, não, time, tem mais essa demanda. Ah, não, time, tem mais isso. O Kanban é legal porque você tira esse estresse do time também, entendeu? Você vai ter lá, você tem essa coluninha aqui, ó, do backlog pronto para dev. Essa coluninha aqui começou a diminuir o volume aqui, você vai ter um replenish e vai adicionar mais itens aqui, pronto, acabou. Ah, meu PO que é um item urgente. Aí tem aquelas classes de serviços que eu falei com vocês lá, entendeu? Então, assim, a gente já vai dar as ferramentas para ele se ele quiser priorizar alguma coisa a mais. Então, é basicamente isso. E até fazendo um paralelo para vocês, o seguinte, aqui a gente está falando, quando eu comecei lá atrás também, quando eu comecei a falar de Value Mapping, o pessoal faz muita analogia com o processo fabril. Então, por exemplo, quantos carros por hora que a Volkswagen lança, por exemplo? Ele consegue lançar 10 carros por hora? Entendeu? Então, assim, mas são carros exatamente iguais. Ela criou um processo, então está lançando 10 carros exatamente iguais. Vocês acreditam que software é da mesma forma? Alguém gostaria de falar? De jeito nenhum, pela própria essência de desenvolvimento de software. É Então. uma coisa muito abstrata, totalmente abstrata. Então, aí agora você pega qualquer carro, por exemplo, você pega lá a Fiat Toro, por exemplo. Quantos anos que a Fiat Toro demorou para planejar fazer a primeira? Então, assim, hoje a gente sabe que ela consegue fazer não sei quantas mil lá por dia.
Agora é o seguinte, quanto tempo que eu demorei em pesquisa e desenvolvimento para fazer a primeira Toro? Então, o software, pessoal, está voltado para isso, para a primeira Toro, entendeu? Então, a gente não sabe como é que ela vai ficar daqui a 2, 3 anos. A gente começou a trabalhar num conceito e por isso que a gente precisa desse time box pequeno. Por quê? Fizemos alguma coisa? Fizemos. Vamos avaliar o que a gente fez e para onde que a gente vai agora. A gente vai dar mais um passo. Vamos avaliar de novo e vão dar mais algum passo. Então, é mais ou menos nessa linha, pessoal. Faz algum sentido? Total sentido. Até chega um ponto que você tem um volume grande de informação e de experiência que justifica você falar que não importa muito o tamanho do card, né? Aquela máxima lá do rato e do camelo. Porque quando você joga isso na média, como o Samuel falou lá na Lady Little, você vai entrar meio que num regime, né? E quando você chega nesse ponto de maturidade, Caio, você nem se preocupa mais com a estimativa, né? Sim. Porque você já tem uma média. Uhum. Então, o tempo que você teria com um time fazendo estimativa, você consegue ocupá-lo de outra forma. Exato. Você já sabe que para cada 10 ratos que entra, vai passar um camelo. Paciência, segue a vida. Pois é, a única coisa que você sabe, cara, como pior, que você colocou o camelo ali, entendeu? Você colocou o camelo, vocês discutiram, tipo assim, todo mundo entende que aquele camelo tem um risco considerável, entendeu? Para entrar ali, vocês tiveram um acordo para aceitar aquele camelo, entendeu? Então, assim, e como pior, você tem segurança que meu time está priorizando o camelo, mais ou menos isso, entendeu? Então, é isso. E se você olhar a execução do camelo, com certeza o Pio pôs um cavalo lá no início do projeto. O time que desenvolveu errado e saiu um camelo no final. Isso é fato. Os devs é que erraram. Só uma pergunta aqui, é bem básica, mas, Caio, por exemplo, você colocou lá o camelo, né, no backlog, vamos dizer, e o time entendeu que esse camelo tá grande, precisa de quebrar aquela história. É o time que tem que bater o pé e falar que a história tá grande, que precisa ser quebrado, que o Pio precisa de quebrar essa história, detalhar ela melhor, ou colocar 3 cachorros, por exemplo, alguma coisa nesse sentido? Vai responder, Então, Gui? pessoal, tem muitas técnicas disso, tá, pessoal? Por exemplo, nesse final de semana a gente fez um treinamento, vários aqui, por exemplo, a gente fez aqui treinamento do PBB, que é o Product Backlog Building, por exemplo, um curso muito legal, cara, que eles passaram várias práticas lá da gente criar backlogs interessantes, entendeu? Para a gente criar e priorizar backlogs. Então, vai muito nessa linha, não dá para fazer sozinho, tá? Então, por exemplo, imagina que o PO foi lá. Você lembra que a gente estava falando do upstream? Desse upstream aqui? É mais para ajudar o PO e a área de negócio a entender a demanda um pouquinho melhor. Então, quais são as lanes que a gente vai colocar para ele, entendeu? Então, assim, esse que vai na ideia. Ele tem o sonho dele, ele vai falar assim, eu quero... Aquele exemplo que eu dei para vocês, eu quero vender pela URA. Eu quero aceitar cartão de crédito na URA. Olha só quão complexo que isso é, entendeu? Entendeu? Entendi. Então, eu quero... né? Tem algumas metodologias para serem seguidas aí nessa linha, né? Pega o caso da Via Varejo, por exemplo. A Via Varejo era o maior varejo aqui do Brasil, por exemplo, há época atrás aí também. Só foi decaindo, Magazine Luiza subiu e tal, até então que a Via Varejo começou um turnaround. O que foi o turnaround dela? Basicamente, investir muito em mídias digitais, a começar com esse processo das 3 Ps, né, das 3 pernas, por exemplo. Então, assim, você vai comprar uma coisa lá dentro do marketplace da Via Varejo, mas, na verdade, eu estou comprando do Caio, que vai me entregar isso, ou que o Caio já mandou um estoque para um centro de distribuição da Via Varejo, ou eu vou lá cobrar do Caio para pegar o estoque dele na casa dele e levar lá para o Alexandre em São Paulo, entendeu? Então, assim, olha só a complexidade disso, pessoal. Então, assim, a gente tem muita, assim, é complexo um ambiente desse.
Entendeu? Então, assim, nessa fase, quando o cara tem a ideia de fazer uma forma de entrega de 3 pernas, por exemplo, ele tem que pensar bastante nesse conceito. Ele tem contratos, ele tem empresas terceirizadas que vai ter que conversar, dependendo do país, tem até mudança de legislação. Às vezes a empresa nem pode fazer. Carlão, Entendi. tem pergunta aí, Carlão? Eu não sei se eu posso ter perdido, porque eu entrei muito no final, mas até baseado também na pergunta que eu não sei se é Guilherme, esse outro moço também, além do que está palestrando, aquele outro moço que falou um pouco antes aí, não sei se é Guilherme também o nome dele. Mas, vamos dizer, você tem um WIP limitado ali, tá? Você pode ter 2 demandas e tal. Falando no mundo de ERPs, né? É muito comum, principalmente quando esse ERP trata da parte fiscal e contábil, né? É muito comum acontecer uma mudança de lei ou, de repente, alguma coisa que, olha, entrou agora isso, se acordaram para isso, tem que ser desenvolvido até amanhã, tem que estar implantado já em produção, porque senão pode gerar N problemas, multa e uma série de coisas aí. Nesse caso, Guilherme, como é que funciona? Tá? Se eu já tenho 2 demandas ali, com IP limitado de 2, né? E aí o PO chega, olha, vai ter que fazer isso aqui, vamos ter que parar tudo. Como é que funciona isso? Então, aí aqui é perfeito, porque a gente tem as classes serviços, tá? Eu, por exemplo, montei 3 aqui. Você pode montar 50 definindo a necessidade que você quiser. Você pode criar uma classe chamada assim, o dono pediu, entendeu? Você pode criar quantas classes você te interessar. Nesse caso aqui, ó, se for uma classe que, assim, por exemplo, essa demanda tem que estar pronta segunda-feira. Hoje é terça-feira, na outra segunda tem que estar pronta. Então, ela entra nessa classe aqui, ó, deu um prazo fixo, segunda-feira tem que estar em produção. Então, o que quer dizer? Ela tem prioridade em todos os outros estágios se o prazo estiver próximo. Entendeu? Então, assim, onde que eu estou querendo chegar? O time vai parar tudo que ele está fazendo e vai atender essa classe aqui. E como é que isso aí vai ficar no board? Assim, ó. Em qual raia ele vai ficar? Então, aí você vai ter que... Cada uma das raias, ó. Classe urgente, fixo e prioritária. Você tem 3 aqui que você pode brincar, ó. E você pode estabelecer que aquela classe não precisa respeitar o IP. Nesse caso aqui eu coloquei que a classe urgente aqui, ó, vai romper os limites da WIP, tá vendo? Em todos os estágios, ó. Tá. Então, assim... A classe de prazo fixo também, então, poderia também entrar nesse de romper os limites do IP, né? Pode. Você que cria as regras das Acordo, sua cara. Você pode criar quantas linhas você tiver, tá? Por exemplo, eu dei um exemplo aqui com essas aqui, no decorrer da coisa eu mudei algumas, entendeu? Você pode criar quantas você quiser. Por exemplo, o meu filho está usando. O meu filho, por exemplo, tem 10 anos, tá? Então, assim, ele estava fazendo uma série de coisas, por exemplo, ele estava ficando estressado. Eu falei assim, Vinícius, vamos criar um negócio aqui para você com post-it. Aí, o que ele fez? Para cada tipo de trabalho dele, então, por exemplo, caso da escola, tem uma cor de post-it. Piano, tem outra cor de post-it. Uns estudos que eu estava fazendo lá, tem outra cor de post-it também. Então, o que ele fez? Cada cor de post-it é uma classe de serviço dele. E ele tem 3 lanes só. To-do, em progresso e done. Simples assim. Tem 3 itens só, ele está fazendo dessa forma. Ah, Guilherme, eu tenho uma equipe de desenvolvimento pequena. Você vai criar todas essas lanes? De jeito nenhum, cara. Cria 2 ou 3 só e acabou, entendeu? O mais simples possível, pessoal. Lembra daquilo que eu falei com vocês lá. Então, você já tem um time estressado de maneira geral, entendeu? Você tem um time com muita coisa já, cara. Aquela parábola que eu contei para vocês. Você tem que tentar mexer com o time o mínimo possível, cara. Então, assim, não adianta você falar com ele, assim, agora a gente vai ter mais uma reunião, agora a gente vai implementar um outro método. Ah, não, agora a gente vai usar safe, pessoal. Pô, ninguém sabe de safe, ninguém sabe o tamanho que é esse negócio, entendeu? Por que você vai, sabe? Por que você vai estressar o time com isso?
Mais questões, gente? Estouramos um bocadinho o nosso tempo, só que nem sentimos o tempo passar. Tão bacana É que estava o verdade. papo. Mas eu gostaria de fazer uma observação. Hoje é aniversário da Larissa Salvador, que fechou a câmera. Cadê a Larissa? Eu também tinha visto isso. Ela estava com o negócio de feliz aniversário, não estava? Pois é. Cadê a Agora ela Larissa? sumiu. Larissa agora não vai voltar, gente. Vocês acabaram de espantá-la. Pois é. A gente devia ter parado antes para cantar parabéns para ela. O card dela não vai voltar mais, não. Não volta. É. Post-it não dá ré. É. Quem volta não é truco, né? Como diria nós mineiros. Né? Gui, muito bacana. Isso aí. Muito bacana mesmo. Eu acho que todo mundo aqui aproveitou bastante. Queria saber se alguém tem mais alguma colocação e passar a palavra para o Gui fazer suas considerações finais. Próximo evento, todo mundo com fundo do Clube do Ágil. Viu? Pode... É, isso aí. O Marchand, né? Boa. Marchand. Quem tiver sugestão, pode falar que a gente monta um fundo diferente. Isso aí. Cria um da versão, como é que fala? Versão natureza e tal. Igual aquele que teve o último do Google lá, que foi no jardim com telão que ele fez por causa do Covid. Eu quero um na praia, para homenagear uma amiga minha que fez curso de Kanban comigo. Eu não vou citar nomes, até porque ela não está aqui para se defender. Na praia vai ser como? Sim, o voador? Bom OVNI? É feito com coqueiros. Ah. É isso aí. Gui, alguma consideração? Pessoal, só muito obrigado por tudo também. Obrigado pela oportunidade. Foi muito legal. Teve muitas pessoas. Se vocês quiserem alguns outros temas específicos aí, peçam o Caio. Uhum. Achei que você ia falar. Peçam métricas, eu vou dar curso de métricas para vocês. Não, pode pedir. Pode pedir, a gente Isso vai aí, tá organizando pedido. os papos Pode aqui. pedir, dá para falar de static, por exemplo, igual aqui vocês foram ver que assim, eu não puxei nada para o static também, dá para a gente focar um pouquinho mais no static, dá para a gente falar de modelo de maturidade, dá para a gente falar de alguns casos mais específicos para esses boards também, o que a gente poderia fazer em algumas outras situações. Gente, a Larissa já voltou. temos uma lista. Uhum. A Larissa voltou, ela está aí no chat, gente. Não, não é essa Larissa, era outra. Não, ela Vamos tá cantar aqui. para essa Larissa, então. Calma, ela tá aqui, ela só não abriu a câmera mais. Gui, a gente vai organizar todos esses temas, vai ser bem bacana, acho que vai ser legal a gente fazer uma jornada Kanban aqui com todo mundo e trazendo semanalmente alguns temas. Semana que vem a gente vai ter um tema de transição de carreira. A gente tem algumas coisas na frente, mas para julho a gente já pode começar a organizar o próximo. Tem gente que é fera aí também nos boards também, então dá para fazer alguns jogos aí também, né, Caio? Uhum. Dá para tentar brincar na prática, falar, por exemplo, dá para a gente tentar criar um board, né? Um board X e falar assim, pessoal, tá faltando, sei lá, 3 dias para terminar essa sprint, por exemplo. O que vocês fariam, entendeu? Uhum. Divide em time, deixa eles discutirem também, que eles aprendam a analisar os cards da esquerda da direita para a esquerda e por aí vai. Beleza, vamos organizar isso sim. Muito bem, combinado. Mais alguém? Então, agradecer aí a presença de todo mundo, agradecer mais uma vez ao Guilherme, parabenizar a Larissa pelo aniversário e semana que vem a gente tá junto aqui de novo.